Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Nesse terceiro bloco, eu vou pedir para que a produção divida logo a tela, porque nós precisamos aproveitar o máximo possível a presença do Francisco Pianco. O Francisco Pianco está nesse momento na Piltia. É uma aldeia lá da terra indígena dos Axanincas, Marechal Thaumaturgo. Esse local é lindo. Esse local é muito bonita, essa região. Mas eu vou querer aproveitar a internet que ainda é possível. Ô Pianco, boa tarde, Pianco. Seja bem-vindo aqui ao Gazeta Entrevista, meu amigo. Tá tudo bem por aí? Boa tarde, tá? É um prazer sempre voltar a esse programa. Tá tudo bem por aqui. Estamos aqui distante da cidade, mas o que essa tecnologia já está fazendo, né, com nós? Direto da aldeia aqui, conversando com você aí. Ô Pianco, eu queria que você explicasse para a gente um pouco dos bastidores. Você esteve com o presidente do Supremo Tribunal Federal em uma agenda há aproximadamente uns 10, 15 dias. Eu queria que você falasse para nós o que você sentiu em relação ao que você apresentou lá. Havia uma mobilização contra o projeto de lei 490. Queria saber de você o que você sentiu da receptividade do presidente do Supremo e qual a perspectiva que você alimenta em relação a isso. Primeiro, então, eu acho que a minha saída aqui da aldeia, fazia muito tempo que eu não viajava, mas fui para uma agenda, considera-se uma agenda muito importante e uma conversa de cacique para cacique, né? Porque sair daqui para uma agenda lá com o presidente do STF E eu acho que o que conseguimos fazer até mesmo conseguir essa agenda com eles, deve-se muito a parceiros importantes, históricos, né, que conhecem a nossa história e ajudar a intermediar para que a gente fizesse essa agenda. Uma pessoa como Sebastião Salgado, né, que é uma pessoa que tem uma relação forte com o STF, inclusive tem uma galeria lá com muitas fotos Axaninca no STF, então intermediou essa ida lá e foi muito importante porque nós conseguimos mostrar para ele que diante de todos os problemas que o Brasil enfrenta, o Acre parece que desaparece porque o Brasil é muito grande, mas conseguimos levar uma mensagem e uma coisa bem clara que ele disse, né, lá o ministro, o Fux, de que eles são guardiões, né, da Constituição. Então, aquilo que é de direito, que está garantido ali, é o que tem que ser preservado e cuidado. Então, foi essa mensagem que ele nos passou. Agora, eu vou fazer uma provocação a você. O mesmo presidente do Supremo que deu essa garantia a você de que vai ser a referência maior é a Constituição, é claro que ele tinha que falar isso. Agora, é a mesma Constituição que é desrespeitada no que se refere à demarcação de terras indígenas, né, ô Pianco? Nós tivemos um problema no final de semana em relação ao povo Naua, aí nessa mesma região aí. Como é que essa questão da demarcação passa despercebida pelo Supremo há tempos? Eu acho que é bastante complexo. Eu não vou poder aprofundar e discutir de que lado, né, o STF está, porque as votações em todo, né, é difícil você ter uma unanimidade, uma posição de todos na mesma direção. Sempre tem alguns ministros que votam na outra direção, né? Mas eu acho que nós acreditamos muito no STF, entendeu? De que se não fosse essa instância, talvez a gente teria uma situação muito mais complicada, né? Eu acho que entre altos e baixos,
ali é uma instância que tem protegido, de alguma maneira, muitos direitos, né, dos cidadãos brasileiros. Quando eu olho o Brasil como um todo, né, então a gente se sente, a gente tem que confiar. No nosso caso, a gente acredita, né, que é uma instância que deve ser considerada ainda e que tem protegido muitos direitos ali. Ô Pianco, como é que você ficou sabendo do impedimento dos servidores públicos de sair lá na terra na região do Povo Naua? Quando você ficou sabendo, qual foi a sua reação? Quando eu fiquei sabendo dessa situação, eu acompanhei mais pela mídia, né? Então, é o que está escrito na mídia, e eu entendi que os Poianaua, os Nauas ali, eles têm, ao longo desses 20 anos, eles têm enfrentado muitos problemas, inclusive um certo preconceito até, eu coloco assim, né? Porque dá para ver que eles, né, estão fazendo um movimento no sentido de chamar atenção, que historicamente, se você olhar, os Nauas, eles têm enfrentado muitas dificuldades. Até o próprio órgão indigenista, o ICMBio, né, a FUNAI, tem dificuldade de lidar com essa situação. Eu lembro, teve um momento, bem no início da conversa, que dizia que isso era uma questão do CIMI, que ali não tinha nada, que não tinha nada, estava inventando coisas. E passar por cima do povo Naua, né, isso é um absurdo. Eu acho que os povos Naua precisavam ser tratados, inclusive com certo cuidado, porque a história deles ali, a situação que eles estão vivendo, é uma situação que merece uma atenção especial. Eles foram, né, a sua cultura, o seu modo de vida, né, as suas famílias foram violentadas no processo do passado, que não dá para você descrever isso. São uns caras que sofreram, né, pela ausência do Estado, não ver ele no tempo certo, e agora, na hora que eles tiveram um pouquinho de força para se manifestar, as pessoas quiseram negar a sua, né, o povo Naua. Não dá para ser assim. Aí você começa a fazer tudo errado se você se posiciona dessa maneira. O povo Naua é legítimo e tem história ali, é preciso ser entendido e aceitar. Ninguém vai perder tendo o povo Naua ali, todo mundo vai ganhar. Então, eu acho que é difícil até traduzir um pouco das preocupações que a gente tem, e, né, só sendo indígena que a gente entende muito bem o quanto é difícil para eles essa situação. Tem autoridade para falar sobre o assunto. Ô Pianco, eu já não tenho tempo para mais nada, eu preciso encerrar o programa. Queria agradecer a tua participação aqui no programa Gazeta Entrevista. Muito obrigado, Pianco. Valeu. Tá bom. Um abraço, Francisco Pianco, uma das lideranças axanicas, falando a respeito do cenário, do contexto que responde pela reação do povo Naua no último final de semana, que impediu que servidores públicos saíssem de uma agenda que desenvolvia lá na Serra do Divisor, uma forma de chamar a atenção para a agenda da demarcação daquele povo lá. Ele lembrou aí a respeito de como que o povo Naua foi praticamente dizimado. O que o Estado permitiu que se fizesse ali foi um verdadeiro genocídio. E isso não é reconhecido agora, por isso que a reação deles tem sido nesse tom. Desta forma, nós encerramos a edição de hoje do Gazeta Entrevista, lembrando que esse terceiro bloco do programa é sempre um oferecimento da Verágua, a água mineral dos acrianos. Nós voltamos amanhã.